agora, Deus de amor, pra teu louvor, me criaste. Eu sei louvar teu nome, sentir tua unção, pra teu louvor me transformaste. E agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é Meus amados irmãos, graça e paz. Nós queremos alegrar o coração do Deus gracioso, Deus poderoso, o Deus que nos salvou, o Deus que tem estado presente e tem sustentado as nossas vidas, e o Deus que tem também nos guardado sempre com misericórdia. É meu desejo, meus amados irmãos, que possamos juntos, nessa hora, estar convidando os irmãos para essa live, para participar desse momento da exposição da palavra do Senhor. Nós estamos unidos em Cristo, né? Uma união mística. Nós não estamos nos reunindo presencialmente devido a esse momento tão difícil dessa pandemia, né? Os decretos nos impedem e nós podemos, pela misericórdia de Deus ainda, ter esse recurso para estudar a palavra de Deus, orar juntos. E é meu desejo que você esteja então incomodando seu irmão, convida ele, chama seus filhos, né, a esposa, vamos todos participar dessa hora tão importante, né? Hoje eu estou vendo bastante gente que eu quero saudar com a graça do Senhor, o Dr. Hamilton, a minha esposa, Dona Renata, a irmã Fátima Campos, a Matilde, a Vani, o José Monteiro, o Adair, irmão do Paulo. Ei, Adair, Deus te abençoe, meu irmão, o Lindomar, olha o presbítero Adalberto, o presbítero Onésimo, o Onés, a Vani, né, e a Marlene também com a gente. Então, o nosso desejo é poder continuar servindo ao Senhor, buscando ao Senhor e sendo um instrumento de bênçãos para a vida de vocês na proclamação do Evangelho, da boa nova do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 40. Eu quero ler esse salmo com os nossos irmãos. Um salmo onde nós vamos ver o servo de Deus suplicando a graça, a misericórdia e testemunhando do recebimento da graça e da misericórdia desse Deus maravilhoso. Salmo 40. Assim diz a palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei.
Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem quantos males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas, perdão, irmãos, são mais numerosas do que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Que salmo maravilhoso. Né? Nós temos a nossa irmã Sebastiana Ribeiro com a gente. Temos também aqui a irmã que está usando o zap acho que do genro, se não me engano. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu sei que ela tem dois Leonardos, né? O marido Leonardo e o filho Leonardo. Esqueci o nome da irmã agora. Né? A irmã Marluce e a Nívia, né? E tem minha ovelhinha, o Davi, né? Que ora por ele. Então nós vamos orar pelo Davi. Tá tudo bem o Davi, Nívia? Vamos orar por ele também. Mas é um momento importante, meus irmãos. A nossa irmã Matilde Campos, esposa do primo, né? Nós, é a irmã Elda, isso, Elda, obrigado. Nós vamos orar ao nosso Deus. Esse salmo, meus irmãos, esse salmo de Davi, ele mostra a confiança do homem de Deus no Senhor. E ele mostra a maravilha maior. Eu vejo o que de mais significação existe na nossa vida. É a restauração que Deus nos dá pela graça. É o cuidado que Deus tem sido generoso, né, em nos socorrer. E ele mostra aqui do perdão que Deus tirou então de um lamaçal de perdição, não é? Um tremendal de lama e firmou os passos sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, meus irmãos, e pôs nos lábios um hino de louvor, um novo cântico de louvor ao nosso Deus. E ele fala: muitos vão ver, vão temer, vão confiar no Senhor. E ele fala: olha, feliz, bem-aventurado, a felicidade excelsa, verdadeira, aquele que põe a confiança no Senhor, não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados a mentira. Aí ele diz uma coisa maravilhosa: muitas, Senhor, são muitas, Deus meu, as maravilhas que tem operado para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciar deles falar, mas são mais do que se pode contar. Nós vemos então o salmista, meus amados irmãos, anunciando as bondades, e ele fala que ele não escondeu da congregação a graça e a verdade, e ele pede que Deus venha sustentar a sua vida. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. E ele fala: olha, Senhor, praze-te, né? Venha logo e socorre, abençoa a minha vida. Mas ele diz que aí serão envergonhados aqueles que abandonarem ao Senhor, ou aqueles que se comprazem no mal de outros, vêm de se compadecer, que diz: bem feito, bem feito. Mas ele diz uma coisa que a gente vê a grandeza de um homem que foi realmente um homem humilde, segundo o coração de Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ah, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. Olha, a nossa irmã Ellie
também em Noronha, lá de Vazante, a Heloína, conosco, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos suplicar a graça do nosso Deus sobre a nossa vida, orar pelo Davi, né, que Deus venha abençoar a vida do Davi, o filho da nossa irmã Nívia. E nós vamos pedir que Deus também venha, com graça e misericórdia, iluminar a nossa mente para estudar a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, como o rei Manassés, reconhecer o Senhor como Deus. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pelo privilégio que nos dás, ó Deus, de mais uma vez nesse dia, um dia que nós vencemos porque o Senhor esteve conosco, de poder, ó Deus, no final desse dia, ao findar desse dia, ó Deus, ouvir a tua doce e poderosa palavra. Abençoa, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, a nossa vida, ó Deus, nessa hora, iluminando a nossa mente para entender, ó Deus, receber a tua palavra e guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor e para conhecer mais o Senhor, para nos deleitar mais, ó Deus, nas tuas promessas, no teu cuidado, Pai. Abençoa o Davi, Deus, ele pede oração, cuida da sua vida, ó Deus, abençoa seu lar, sua família, sua mãe, seu pai, ó Deus, o seu irmão também, em nome de Jesus, o Mateus. Ó Pai, abençoa a nossa igreja, Deus, abençoa todos os teus servos, ó Deus. Eu peço que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, tendo, ó Deus, compaixão, como o Senhor tem tido sempre, da cidade de Patos de Minas, ó Pai. Pedimos pelo nosso país, mas em especial pelo mundo e pela cidade, Deus. Esse momento tão delicado que vivemos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, amparando aqueles que estão enfermos da Covid-19, Deus. E rogamos que, conforme tua vontade, o Senhor possa enviar a cura, Deus. Mas a cura mais importante, Deus, que nós precisamos ter é a cura das nossas almas. É a cura, Deus, que se terminar essa vida, nós estaremos nos teus braços, ó Deus. Que o ser humano possa ter o medo de morrer, ó Deus, mas o medo de morrer sem Cristo. O cristão não deve ter medo pela morte, pelo contrário, a morte é descanso, é a promoção para a glória do Senhor. Nos abençoa, Deus, e nos ajuda a conhecer mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos também a nossa irmã Maria dos Reis, né, com a gente. Glória a Deus. Então, vamos ver se eu consigo também estar com os irmãos, né, nesse culto e reconhecendo, né, tentando mexer ainda nessa tecnologia. Abra a palavra de Deus, meus irmãos, segundo livro dos Crônicas, o capítulo 33, né, do versículo 10 até o versículo 17. É verdade, Adair, o Senhor está conosco sempre, é nós que damos uma derrapada, né? Então que Deus venha firmar nossos passos, como nós lemos no Salmo 40. Segundo o livro dos Crônicas, o capítulo 33, o versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém. Graças a Deus.
Meus irmãos, como é bom estudar sobre a graça de Deus, né? De manhã nós estudamos a graça especial. Nós somos salvos pela graça. Certa vez perguntaram a um célebre cientista, autor de grandes descobertas, que ele havia encontrado de mais de importante, né? O que ele havia de encontrado de mais surpreendente entre tantos achados e invenções? Para espanto geral, sem hesitar, aquele homem respondeu que eu sou um grande pecador e Jesus um grande salvador. De fato, esta é a maior descoberta que um homem pode fazer. Desventurados somos, amados irmãos, quando perdemos o sentido da nossa miséria em que estávamos antes de sermos achegados a Cristo. E desde que as nossas encruzilhadas até o banquete do Rei. O reconhecimento da nossa condição passada e do dom inefável que temos recebido de Deus traz-nos o sentimento de que fomos salvos por sua graça, por termos recebido tanto gozo em nossa salvação. Nós temos o único desejo de cantar e de falar de todos da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Irmãos, o contexto do texto, o capítulo 33, são surpreendentes os seus eventos. E por duas razões principais. A primeira é que esse relato ele não contradiz, segundo o livro dos Reis, o capítulo 21, você vai ver que está embaixo aí a morte de Manassés. A Bíblia até, a Sociedade Bíblica te orienta. Esse é um texto que vai ser contado, né, primeiramente pelo livro dos Reis. Aqui é diferentemente, aqui é quando o povo volta do cativeiro. E nós vemos aqui que retrata Manassés como sendo o pior governante a se assentar no trono de Davi. Mas ele possui um caráter reformado, quando nós olhamos para o texto que está em segundo livro dos Crônicas, o capítulo 33. Porque nós vemos que depois que ele volta do exílio, ele volta convertido. E é os versículos que nós lemos, do versículo 11 até o versículo 16. Embora a sua deportação para a Babilônia e o encontro que ele teve agora com Deus magnífico, arrependido. Meus irmãos, a segunda verdade importante, apenas uma breve palavra sobre o que nós falaremos nessa noite, nós vemos que a conversão de Manassés, ele é um homem que não é mais dedicado à idolatria, não é mais dedicado aos erros do passado, não é mais aquele homem que não ouvia, mas agora é um homem que vai voltar para Deus. A conversão de Manassés é claramente crucial nesse capítulo, meus irmãos. Mostra a posição central também, típico em Crônicas. E devem ser, meus irmãos, extremamente importante nós olharmos essa verdade de Manassés, um homem que abandonou o Senhor e agora é convertido ao Senhor. Em tempos de aperto, Deus é o rumo certo. Porque será, meus irmãos, que aqueles que têm negado o Senhor, abandonado o Senhor, ao passar por momentos de angústias, agora desesperos, eles buscam Deus apavoradamente. E é o que nós vemos, meus irmãos, na descrição desse texto que nós estamos estudando nessa noite. Nós vemos, meus amados, um rei que volta para Deus. E provavelmente entre os anos 648 e 47, ele fora aplicado levado ao exílio babilônico, né? Fugiu a palavra, e agora ele vai voltar amarrado em cadeias que foi levado para a Babilônia. Ele fora humilhado na sua deportação, mas ele se rende a Deus. O livro de Crônicas, meus irmãos, é importante ressaltar que ele traz um ponto de vista sacerdotal e ele vai preocupar com a realização do que Deus determinara, e não como conta Samuel e também como o livro dos Reis, né, que visa o fato profético, mas mostra como Deus se revelou e como Deus trata o seu povo, e chamando sempre o seu povo para o arrependimento. O livro dos Crônicas são os últimos livros
na Bíblia hebraica. Então, eles foram escritos para trazer a confiança de que Deus é o Deus soberano, absoluto, o Deus que abençoa o seu povo, o Deus que tem o poder todo nas suas mãos e tem o desejo de restaurar o seu povo à vida e uma vida nova pelo arrependimento, meus irmãos. O texto que nós lemos apresenta-nos um rei que retorna ao soberano Criador, o Senhor nosso Deus, e ele reconhece o Senhor como Deus. E isso é importante porque ele se coloca como Deus, rendendo-se a Deus, admitindo a Deus como certo. Como já disse, em tempo de acerto, Deus é o rumo certo. Diante dessas definições, meus amados irmãos, nós vamos então desenvolver esse tema, o reconhecimento do Senhor como Deus. O que acontece, meus irmãos, quando o homem reconhece o Senhor como Deus? Em primeiro lugar, nós vamos ver que ele se quebranta em humilhação. Olha a palavra de Deus comigo, no versículo número 11 em diante. Nós vamos ver o versículo 13, diz assim, o versículo 11, 12 e 13. Pelo que o Senhor trouxe a eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais o prenderam, Manassés com ganchos, amarrando-no com cadeias, e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe a oração. Meus irmãos, o reconhecimento do Senhor como Deus traz o homem no quebrantamento da humilhação, e ele se volta atrás dos seus pecados, ele procura o caminho, ele recomeça, ele volta os seus olhos ao passado e ele vê o Deus a quem ele abandonou e volta. Acontece aqui com Manassés o que aconteceu com o filho pródigo. Ele vê que pecou contra os céus, contra Deus. E somente quem reconhece pecados, quem é arrependido, ele volta para Deus, meus irmãos. Ele se condói. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Irmãos amados, o grande problema que assola muitos hoje, que parece que as coisas estão difíceis demais, e parece que não estão dando certo, e parece que tudo está em ordem e as coisas não andam, é porque realmente não reconhecem o Senhor como Deus. E tudo está embaçado, desconfigurado, imperfeito. Sabe por quê? Porque vivem além da realidade, além da confiança, além do caminhar sincero. Meus irmãos, porque eles querem bênçãos, mas estão alienados dos princípios do reino de Deus. Querem vitórias, mas se entregam aos prazeres momentâneos da carne. Olhar a história do rei Manassés é ver um rei que viveu pela diversão. O contexto dele é terrível, meus irmãos. É um rei que foi agoreiro, feiticeiro, mexeu com necromantes, ofereceu seus filhos a Baal, queimando-os vivos, fez errar o povo de Deus, colocou um ídolo dentro da casa de Deus. Depois vocês podem olhar, os primeiros versículos. Mas ele olha na angústia, no sofrimento, e ele volta para Deus. Ele se humilha diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus, meus irmãos, é reconhecer a necessidade de Deus, contemplando a grandeza, a virtude da nossa pequenez também, a carência, a dependência total de Deus. É reconhecer o quanto nós precisamos e o quanto nós temos nos distanciado de Deus. O rei volta atrás, ele procura o caminho, ele recomeça, ele está desejoso, angustiado, ele suplicou deveras ao Senhor. Esse caminho é importante para a nossa vida, meus irmãos. O caminho de nós estarmos quebrantados. Deus, ele habita o alto, a eternidade, sublime trono, diz o profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Mas ele habita
no contrito e abatido de espírito, para vivificar o contrito e abatido de espírito. E é importante nós pensarmos sobre isso, como está o nosso conhecimento de Deus. Não há lugar para o arrogante, para o autossuficiente. O próprio Jesus vai dizer no Sermão da Montanha que os humildes verão a Deus. Os humildes, eles se humilham na dependência. Eles retornam sempre a Deus, eles são convertidos todos os dias. Meus irmãos, nós aprendemos outra lição, quando o homem reconhece o Senhor como Deus. E é importante falar isso aqui, meus irmãos, porque nós somos salvos, nós temos que lutar com os pecados todos os dias. E pode, infelizmente, meu irmão, você está passando por um momento difícil e as coisas podem estar embaçadas na sua vida, porque você, infelizmente, pode ter se tornado um religioso. E não um homem que é humilde, que se humilha diante de Deus e que busca a Deus. E se isso está acontecendo, você perde o prazer e a visão do reino e do cuidado de Deus. Mas em segundo lugar, nós vamos ver que um homem que é humilde e que se humilha diante de Deus, então ele vai orar a Deus. Olha, finalzinho do versículo 13, né, o comecinho diz, fez de oração e Deus se tornou favorável para com ele. Meus irmãos amados, o que é muito interessante, esse homem que reconhece o Senhor como Deus, ele se humilha, ele busca a Deus em oração. E é o recomeço da relação que o rei agora vai voltar a ter com Deus. Eu imagino que diante dessa humilhação, ele comoveu o coração de Deus, meus irmãos, porque Deus não vai rejeitar um filho arrependido. Doutora Nilton, a nossa conversa agora do mês passado vai fazer valer parte do sermão, né? A única oração que Deus não deixa de responder. Nós conversamos uma vez, eu falei, vou fazer um sermão sobre isso. Deus não deixa de atender a oração de quem é arrependido, meus irmãos, de quem confessa os seus pecados. E Deus ouviu a oração desse homem. Deus chama a sua vida, a minha vida, para sermos sempre, irmãos, arrependidos e estar orando a Deus. E confessando a Deus a nossa necessidade dele, o nosso arrependimento de termos pecado contra Deus. Sendo assim, meus irmãos, esse rei, ele se coloca diante de Deus. Ele busca o favor de Deus, a graça de Deus. Orar, meus irmãos, é se conformar com a vontade de Deus, é satisfazer-nos com a resposta de Deus, é mostrar a nossa incapacidade e total dependência de Deus. A oração, ela trata do nosso coração. A oração nos faz confiar na palavra do Deus que nos ama. Meus amados, como é importante nós entendermos isso. E foi isso que aconteceu com o rei Manassés. Ele busca a direção de Deus e Deus libera poder, graça e misericórdia sobre a sua vida. Deus ouviu a sua oração e Deus abençoou e trouxe de volta para o reino. Atendeu-lhe a súplica, versículo 13, e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Meus irmãos, como é importante. Nós vemos que um rei que desfruta de fato de Deus, ele se prostra ao Senhor. O rei Ezequias, o pai de Manassés, ele orou ao Senhor também. E Deus ouviu a sua oração, deu mais anos de vida, mais saúde. Lembramos, meus irmãos, da mulher que era estéril e Deus ouviu as suas orações. Rebeca é essa mulher e ela concebeu. Lembremos, meus irmãos, que Deus tem ouvido as nossas orações, tem abençoado tantos servos do Senhor que têm orado ao Senhor. Mas a oração, doutor Hamilton, que Deus responde prontamente. Eu também creio nisso, nós conversamos o mês passado. É a oração do perdão. E ele perdoa na hora. Ele responde na hora. E ele vai orar a Deus, meus irmãos. E ele reconheceu que o Senhor era Deus. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, nós vemos que o homem que reconhece o Senhor como Deus, ele se humilha, ele busca Deus em oração e ele se coloca em consagração. Quando nós olhamos isso,
são os outros versículos, o versículo 14, 15 e 16, ele vai arrumar a casa de Deus que estava toda desconfigurada, né, pelo pecado que Manassés havia abandonado os caminhos do Senhor. Edificou o muro de fora da cidade, no ocidente de Gion, no vale, a entrada na porta do peixe, levantou o muito alto, pôs chefes militares em toda a cidade, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, os altares que ele ficara na casa do Senhor, lançou fora da cidade, restaurou o altar e sacrificou ofertas pacíficas. Olha, com ações de graças. O ser humano, quando ele volta para Deus, meus irmãos, ele volta para agradecer, ele adora a Deus, de ter um Deus tão bom, tão grande, poderoso, maravilhoso, um Deus cheio de graça. Ele arruma a sua vida agora, meus irmãos. Ele ajeita a casa, ele ajeita o reino. Ele tira da sua vida tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Ele se separa, ele se santifica. Nós vimos a maldade de Manassés, mas aqui nós vemos o arrependimento. E nós vemos as misericórdias do Deus a quem nós amamos, a quem nós servimos, meus irmãos. Nós vemos um Deus que tem a graça perdoadora, a misericórdia, a riqueza da sua graça, o poder da sua graça renovadora. E agora, meus irmãos, nós vemos que um rei está consagrado. Ele sai de uma prisão como miserável, mas ele se coloca como um adorador submisso, arrependido. Ele confessa seus pecados. Ele clamou a misericórdia, clamou a libertação. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se detestou como um monstro ímpio e cruel. Porém, agora nós vemos a abundante misericórdia do nosso Deus. Manassés reconheceu Yahvé, o Deus da aliança. É capaz de livrar, é capaz de dar salvação. Aprendeu a temê-lo, a confiar nele, a amá-lo, a obedecer-lhe. E a partir desse momento, meus amados irmãos, ele teve um novo caráter, ele teve uma nova vida pela graça de Deus. E quem sabe agora sim as torturas da sua consciência, né, o seu remorso, né, muito maior que remorso, porque nós vemos um homem arrependido daquilo que fez errado, da sua apostasia, da sua rebeldia, a sua rebelião contra Deus. Um homem que conduziu muitas pessoas ao pecado. E agora esse rei se volta para Deus e ele vai trazer outras pessoas para andar com Deus. É maravilhoso que diz, contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor. Então ele restaura como rei a comunhão do povo com o seu Deus. Ele restaura o seu ministério, a sua vida. Primeiro particular com Deus e depois o seu ministério de outros buscarem a Deus. Ah, meus irmãos, o caminho do céu não está bloqueado. Humanamente, nós teríamos muita dificuldade de entender que esse homem, Manassés, pudesse receber de Deus o perdão e ter os céus de um homem tão mau, tão mesquinho, tão corrupto, mas ele se arrependeu dos pecados, meus irmãos. Aqui está um exemplo de um homem tão mau, mas ele encontrou a graça de Deus, ele foi encontrado pela graça e ele se arrependeu a Deus. Meus irmãos, não é o pecado que fecha o céu para o pecador, pois há perdão no Senhor Jesus, meus irmãos. O que fecha para o perdão dos pecados é o não arrependimento, é o orgulho, é a dureza. É impossível uma pessoa que diz conhecer a Deus não ser humilde, não ser uma pessoa de oração e não ser uma pessoa consagrada a Deus. Concluindo, meus amados irmãos, esse texto, Manassés ilustra um dos temas centrais de Crônicas. Deus pode cumprir a promessa da restauração, mesmo nas circunstâncias mais extremas. A Bíblia fala constantemente e afirma a porta de Deus permanece aberta a todo pecador arrependido, até mesmo depois do que seria a hora de mostrarmos que a porta estaria fechada. Essa possibilidade foi estendida a Manassés, como foi ao coletor de impostos
Zaqueu, cheio de culpa, como foi ao ladrão lá na cruz, e como foi a Paulo, o principal dos pecadores, o homem que também marchou contra a igreja. Mas nós vemos a condição agora do arrependimento, permanece inalterada. Todos que se humilham serão exaltados, Lucas 14, 20. Esse impacto dramático, meus irmãos de Manassés, se iguala a Saulo de Tarso, o grande missionário, o apóstolo Paulo. Manassés foi restaurado por oração e arrependimento humilde, embora tenha sido um ato de Deus em responder à sua oração e não o ato de Manassés orar, o que causou uma mudança efetiva, real. Também foi o Senhor que o fez voltar, o Senhor o restabeleceu, deu a Jerusalém de volta e o seu reino. E Manassés reconheceu o Senhor como Deus. Meus irmãos, segundo Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, nós vamos ver e buscar a minha face. E nós vemos que ele faz isso, ele se humilha, ele ora. E Deus ouviu a sua oração. O reconhecimento, meus amados irmãos, do Senhor como Deus. Ele traz um homem que se quebranta em humilhação. É um homem de oração, é um homem consagrado a Deus. É um homem que se rende ao Senhor. É um homem que admite Deus como certo. Deus vem assim, meus amados irmãos, em nome de Jesus, abençoar a nossa vida, para que sejamos homens que verdadeiramente estão rendidos aos pés de Jesus, o Salvador, com o coração quebrantado pela graça e pela misericórdia de Deus. Homens e mulheres humildes, atentos para os ensinos, dispostos para colocar em prática a palavra de Deus e testemunhar da sua graça, como fez esse rei. Ele se arruma com Deus e ele coloca o seu povo para buscar o único Deus verdadeiro. Ele se consagra a Deus. Louvado seja Deus, irmãos, e que possamos enfrentar as nossas dificuldades e enxergar, meus irmãos, que nós temos um Deus maravilhoso, cheio de graça, da graça maravilhosa, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. O Senhor recebe todos os pecadores arrependidos, ó Deus. E o Senhor responde à oração, e responde na hora, porque o Senhor é um Deus, um Pai amoroso, como o Senhor abraçou o Filho pródigo, o Senhor nos abraça e restaura as nossas vidas. Restaura a fé, a vida do teu povo, Deus, para que seja um povo fervoroso, verdadeiro povo do Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoa que a vida seja consagrada, dedicada, ó Deus, mais e mais, como foi, ó Deus, a exemplo do rei Manassés. Obrigado porque o Senhor perdoa e o Senhor não esquece dos nossos pecados, ó Deus. É claro que nós podemos sofrer terríveis consequências pelo pecado, mas louvado seja o Senhor porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, ó Pai. Ajuda-nos a viver para agradar o Senhor, ó Deus, para louvar o Senhor, Pai. Agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma ótima semana, meus irmãos, a todos os irmãos.